E agora vamos falar sobre a crise política aqui no DF. Venceu hoje à tarde o prazo dado pela Justiça para os estudantes que ocupam a Câmara Legislativa há 6 dias deixar o local. Quem acompanha o clima lá na Câmara é o repórter Yuri Ascar. Yuri, boa noite. Os manifestantes podem deixar o prédio da Câmara ainda hoje, não? Boa noite, Braga. Tudo indica que os manifestantes vão passar mais uma noite aqui no plenário da Câmara. A gente vê agora que o movimento é bastante tranquilo dentro do plenário, porque muitos deles foram lá para fora, estão do lado de fora da Câmara agora, comemorando, inclusive, que a Justiça decidiu que não haverá hoje essa reintegração de posse. 2 oficiais de justiça chegaram a vir aqui na companhia de policiais militares. O clima ficou tenso, mas depois os deputados chegaram a um acordo, conseguiram uma liminar e ficou garantido que pelo menos hoje não haveria essa reintegração de posse. E hoje o dia foi bastante movimentado também, porque a Ordem dos Advogados do Brasil entregou mais 2 pedidos de impeachment aqui na casa. Confira a reportagem. Conselheiros da Ordem dos Advogados do Brasil lotaram o gabinete da presidência da Câmara para entregar 2 pedidos de impeachment, um do governador Arruda e outro do vice Paulo Otávio. Assinados pela presidente do ABDF, a instituição espera que, dessa forma, a Procuradoria da Casa aceite o pedido contra o vice-governador, recusado nas outras propostas de impeachment. Se por acaso a Procuradoria entender, mesmo com a apresentação dos argumentos jurídicos, com os princípios constitucionais e com a aplicação da lei em caso concreto, competerá ao AB do Distrito Federal recorrer à Justiça para que, de fato, tenha um processamento regular também do pedido de impeachment contra o vice-governador do Distrito Federal. A OAB tentou ainda negociar a desocupação pacífica do plenário da Câmara, tomado por manifestantes desde quarta-feira passada. As entradas e saídas da casa foram fechadas. Oficiais de justiça trouxeram a polícia para fazer cumprir a reintegração de posse. Apesar da ameaça de confronto, os manifestantes prometem resistir. O presidente interino da casa marcou uma sessão extraordinária para as 10 da manhã para encaminhar os novos pedidos de impeachment. Ele garantiu que o plenário seria desocupado. Enquanto eu estiver na presidência da Câmara Legislativa, vou desempenhar o meu papel. Pode intimidar, tentar vincular, fazer qualquer tipo de manobra, mas nós não vamos empurrar nada para debaixo do tapete. Com o impasse no plenário, outra polêmica chegou à casa. O governo do DF teria retirado informações do sistema de execução orçamentária acompanhado pelos parlamentares. O deputado Paulo Tadeu percebeu que entre 2006 e 2008, os dados sobre os repasses do governo a empresas foram zerados. Essa é uma ação que nos surpreendeu muito, até porque ela demonstra aí toda uma articulação por parte do governo de evitar com que a sociedade saiba o que ocorreu nesses últimos anos com relação ao seu orçamento. 2 ex-secretários do governo Arruda voltam à Câmara Legislativa. Eliana Pedrosa, que chefiava a Secretaria de Desenvolvimento Social, e Paulo Roriz, que era secretário de Habitação. Eles entram no lugar dos suplentes Rade Massul e Geraldo Naves. Todos são do DEM, partido do governador e do vice, e que tem maioria na casa. Ô, Yuri, a gente estava ouvindo aí o Cabo Patrício, presidente interino, dizendo que vai fazer uma sessão amanhã às 10 para poder analisar esses novos pedidos de impeachment, não vai botar nada para debaixo do tapete. Os deputados Eliana Pedrosa e Paulo Roriz estão voltando para a Câmara. Tá bom, mas e aí? Amanhã vão trabalhar, vão... Porque já tem 2 pedidos de impeachment aceitos, né? Vão tocar isso para frente? Qual que é a agenda da Câmara Legislativa, hein? Braga, a agenda conta com essa sessão às 10 e outra às 3 da tarde, mas tudo depende da desocupação aqui do plenário pelos manifestantes. A juíza Júnia Souza Antunes, juíza do Tribunal de Justiça, que expediu a reintegração de posse e que depois deu uma liminar suspendendo a ação, está analisando neste momento o relatório dos oficiais de justiça que vieram até aqui a casa, analisando exatamente por que não houve condições de ser cumprida a decisão da Justiça. E a expectativa é que depois dessa análise ela peça novamente a reintegração de posse. Voltamos aos estúdios do DF Record.